Shalom pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao curso apologético em defesa da fé. Bom, eu tenho aí dois vídeos falando sobre já o curso, né? O primeiro vídeo eu trato sobre a questão da apologética, o que é, depois eu trato também sobre o que é seita, para você compreender o que é que você está estudando, ok? E o segundo vídeo eu estou fazendo algumas refutações sobre os céticos. Quem são os céticos? Os céticos são aquelas pessoas que não creem na Bíblia porque dizem que ela está toda errada, cheia de contradições. Então, eles dizem que a Bíblia é um conto de fadas e é mentira o que está escrito nela. Mas vamos aqui ao terceiro vídeo, a parte 2, fazendo aqui a refutação, né? Bom, aqui tem uma pergunta cética para mim. A pergunta que está aqui é a seguinte pergunta. Em 2 Samuel 24:1 diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Em 2 Samuel 24:1 diz que Deus incitou Davi a numerar o povo. Só que em 1 Crônicas 21:1 fala que foi o diabo que incitou Davi a numerar o povo. Então a pergunta é: quem foi que provocou Davi a numerar o povo? Deus, conforme 2 Samuel 24:1, ou o diabo, conforme 1 Crônicas 21:1? Bom pessoal, existem duas formas para se entender isso. Existe a formativa e a forma permitiva. O que é a formativa? Exemplo, a formativa é Deus ele próprio fazer o ato. E a forma permitiva é Deus fazer ele permitindo. Como assim? Exemplo, quando o diabo ele vai fazer algo, primeiro ele tem que ter a permissão de Deus. Isso aconteceu com Jó. Você lê Jó capítulo 1 e o capítulo 2, lá fala que está falando lá com o Eterno, ele pede permissão a Deus para fazer alguma coisa com Jó. Então Deus o permite que ele faça. Então quando acaba com tudo, aí no final do capítulo 1, Jó fala: o Eterno me deu, o Eterno tomou, bendito seja o nome do Eterno. Então peraí, mas por que disse que o Eterno tomou? Foi Deus próprio que tomou? Não, foi o diabo. Mas por que ele disse que foi Deus? Porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Nada aconteceria se Deus não permitisse. Então foi como se Deus tivesse feito. Mas a lei não foi Deus que fez. Foi uma permissão de Deus para que aquilo acontecesse. Da mesma forma ocorre aqui no livro de 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Aqui não está tratando que Deus incitou Davi, mas que ele permite ele permitiu que o diabo incitasse Davi. Porque se Deus ele permitir, é quase a mesma coisa dele ter feito aquele ato. Porque se ele não permitiu, o ato não acontece. Então se ele permitiu, aconteceu. Por isso que em 2 Samuel fala que foi Deus e em 1 Crônicas fala que foi o diabo. Então essa é a questão que temos que entender. Ok, pessoal? Então não há contradição alguma nos dois livros. Existe aqui também outra pergunta cética. Aqui está assim, deixa eu ver. Êxodo capítulo 7, verso 3, e diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Êxodo capítulo 8, verso 32, fala que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Então como ficaria essa questão? Essa é uma pergunta cética também, né? Eles dizem que, olha aqui, ó, é uma contradição. Diz que Deus endureceu Faraó e Faraó se endureceu. Então observe que Deus e Faraó estão ali ligados. Então o que é que está acontecendo? É o mesmo fator, se explica no mesmo fator que eu expliquei os textos anteriores. Faraó, como ele era considerado um deus no Egito, segundo registros arqueológicos, fala que os faraós eles eram considerados como Deus no Egito. Ninguém estaria acima dele. Então imagina aí, você sendo o rei do Egito.
Aí chega um cara e diz que Deus mandou libertar o povo. Espera aí, o Deus aqui sou eu. Quem mandou libertar o povo? Você acha que ele queria libertar o povo? Em hipótese alguma. Então, um endurecimento veio de Faraó com a permissão de Deus. Porque se Deus ele não permitisse que Faraó ficasse com o coração duro, ele usaria alguma forma para amolecer o coração de Faraó. Então Faraó se endureceu por si próprio, mas porque Deus permitiu. Por isso que é bom entender o fato da permissão e a ação. A ação foi de Faraó, mas Deus a permite. Então não há contradição alguma. Temos que entender esses fatores aí que está indicados aí da forma permitiva e a forma ativa, senão vai dar uma confusão. Ok, pessoal? Outra pergunta cética. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler ela. Aqui em segundo as Crônicas, não, Segundas Reis, capítulo de número Segundas Reis, capítulo de número 8, verso 25. Segundas Reis 8 e 25. Tem aqui uma pergunta cética também, né? Fala assim: no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Então aqui fala que no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. 12º ano, ok? Quando usamos lá em Segundas Reis 9 e 29, diz, já diz alguma coisa aqui ao contrário, diz: Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Então há uma contradição. Ele começou a reinar no 12º ano, conforme está escrito aqui em Segundas Reis 25, ou no 11º ano, como está aqui escrito em Segundas Reis 9 e 29. Bom, é bom saber, aqui você tem que conhecer um pouco da história para você compreender isso. Em Judá havia, quando a pessoa se elegia rei, eles reinavam o ano todo, mas não contava aquele ano. Quando passava, exemplo, janeiro a dezembro, não contou. Só ia contar no outro ano, começando de janeiro. Então, no segundo ano, pronto, você reinou 2 anos, mas só ia contar o segundo ano, o primeiro não. Já em Israel, já era contado desde quando você se assenta no trono. Já era contado ali o tempo quando você começava a reinar. Portanto, por isso que um diz 12º ano e o outro diz 11º ano. Porque a contagem de um lugar é uma e a de outro lugar é outra. Então, em Israel, você começa a reinar e já começa a contar. E em Judá não. Ele começa a contar quando você passa um ano, aí começa a contar no outro ano, aí começa a contar. Portanto, não há nenhuma contradição bíblica. Seria contradição se os dois estivessem 12º ano. Então essa é mais uma pergunta cética que fizeram, né? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, capítulo 9 de Atos, verso 5, 6. Vou ler aqui do capítulo 9, verso 1. Okay? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres
que pertencesse ao caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém de sua viagem. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e caiu por terra e viu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu: sou eu sou Yeshua, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então aqui fala que os que estavam com Paulo, eles ouviram a voz, mas não viam ninguém. Só que aqui em Atos 22, capítulo 22, verso de número 9, tem como se tivesse uma aparente contradição. Porque olha aqui o que é que está escrito. 22, 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, peraí, em Atos 9 fala que eles ouviram a voz sim, mas em Atos 22 fala que eles não ouviram a voz. Então, seria uma contradição bíblica? Uma pergunta cética também. Aqui você vai entender um pouco da gramática do grego. Eu não vou falar aqui sobre gramática agora, mas eu vou ler aqui uma tradução que vai lhe explicar melhor, ok? Aqui em Atos, vou ler na versão NVI, ela explica muito melhor. Ela fala assim: os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Eles ouviram a voz, mas não entenderam o que a voz que falavam. Eles ouviram a voz, mas não entenderam nada. Então essa é a questão que está aqui. O texto não fala que eles não ouviram. A versão corrigida, ela traduziu um pouco errada. Porque se você olhar um pouco da gramática no grego, realmente está dessa forma como está a NVI. Então eles ouviram, mas não entenderam. Portanto, nenhuma contradição. E aqui quem fez a contradição não foi a Bíblia, mas o leitor dela. Ok, pessoal? Tem outra pergunta cética aqui. Outra pergunta cética. Em 2 Reis 8 e 26. 2 Reis 8 e 26. Vou ler aqui o texto. Se você tiver aí uma Bíblia, acompanhe. 2 Reis 8 e 26 diz. Deixa eu abrir aqui. 8 e 26. É uma pergunta cética também. Diz: ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalha, neta de Ori, rei de Israel. Vamos falar que Acasias começou a reinar com 22 anos de idade. Quando olhamos para 2 Crônicas 22, 2, fala que ele começou a reinar com 42 anos. Então, é uma contradição. Ele começou com 42, com 22. E agora, como é que vai ficar aí essa questão? Bom, a tradução corrigida, o texto hebraico massorético, está exatamente desta forma, 22 a 42. Só que alguns manuscritos siríacos, a Septuaginta mesmo, eles traduziram de forma correta. Como a Septuaginta ela é muito antiga, então eu creio que o manuscrito hebraico ele deve ter algum erro do copista que ele cometeu, mas algumas traduções recuperaram o texto como está correto. Eu vou ler aqui na versão NVI, em 2 Crônicas 22, 2. Ela traz o texto aqui corretamente. Aqui diz: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalha, neta de Omri. Então, observe que a NVI ela traduziu corretamente 22 anos em Reis e 22 anos em Crônicas.
Por isso que é bom você ter algumas traduções a mais para você aí ir comparando e não ficar perdido, se agarrando em uma tradução só. A linguagem de hoje também traduziu corretamente. Eu tenho aqui a tradução na nova linguagem de hoje. Ela traduziu aqui também, aqui, ó. Aos 22 anos de idade, ele governou em Jerusalém 1 ano. Então aqui fala que Acasias começou a reinar com 22 anos de idade. Portanto, não há nenhuma contradição bíblica. A contradição que quem faz aqui é a pessoa que está lendo e não a própria Bíblia. Então, pessoal, aqui eu vou acabando mais essa aula hoje. Eu trouxe aí algumas definições. Eu não vou prosseguir porque eu estou um pouco doente, aí a garganta fica forçando aqui, mas eu vou aí, quando eu ficar melhor, eu vou aí trazendo aqui vários temas sobre esse assunto em resposta aos céticos. Ok, pessoal? Então fiquem na paz do Eterno, que o Eterno os abençoe. Compartilhem este vídeo e não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal e deixar aí o seu like. Ok, pessoal? Que o Eterno os abençoe e lhe conceda aí um bom dia.